Outra de porcentagem, só que aqui já é para o lado de matemática financeira, né? Porcentagem eu divido em porcentagem geral, digamos assim, e porcentagem focada em investimento, juros, taxas, né? Imposto de renda, desvalorização do salário, para isso aí eu coloco separado, mas ainda no geral você usa porcentagem. Tanto que eu acabo nem decorando as fórmulas de... Acabo memorizando por usar, mas eu acabo usando sem pensar, a equação de juros compostos é essa. Quer ver? Olha só. 2024/1, primeiro exame de qualificação da UERJ de 2024. Os clientes de um banco podem realizar apenas 2 operações financeiras, eu tenho uma ou outra. Ou fazer investimentos que rendem juros compostos a uma taxa mensal de 1%, 1% ao mês, ou pegar empréstimo, pode fazer investimento para deixar rendendo, ou pegar o empréstimo para pagar depois. Pegar empréstimos com juros compostos também, a uma taxa mensal, ou seja, ao mês, 5%. O banco usa o dinheiro dos investimentos para conceder os empréstimos. Então, você investiu, o banco pega seu dinheiro e empresta para outra pessoa. Essa pessoa vai pagar com juros maior do que o que você rendeu. Então, o banco acaba ganhando. É assim que o banco ganha dinheiro, né? Uma das maneiras. Obtendo lucro nessas transações. Então, o banco usa o dinheiro dos investimentos para conceder os empréstimos e obtém lucro nessas transações. Por quê? Ele te devolve o seu dinheiro com um valor acrescido, que você fica feliz, mas ele pegou esse dinheiro aí e emprestou para uma pessoa que vai pagar de volta para o banco com 5%, com juros maior ainda do que ele te dá para a primeira pessoa. Então, essa diferença aqui, ó, entre o que o valor da pessoa que pegou o empréstimo devolve para o banco e o que o banco te dá por ter investido o dinheiro nele, é o lucro do banco, é o que fica com o banco. Considere que um cliente X investiu R$1.000, é um investimento, é o primeiro aqui, ó. E que o banco emprestou esse valor para um cliente Y. Então, o X está aqui, ó, e o Y está aqui. Após 12 meses, ó, ele deu o número de meses. O cliente X recebeu o montante pela aplicação, né, recebe com juros. Nesse período, o Y quitou o empréstimo. Eu vou supor aqui que ele quitou de uma vez só, tá? Porque se ele quitou em partes, os juros acabariam sendo menores, porque você só cobra o juros sobre o valor devido. Mas também não daria para calcular se não fosse dessa forma. Então, vamos supor, né, que ele pagou 12 meses, foi lá e pagou de uma vez só o empréstimo, depois de 12 meses. Então, incidiu os juros sobre o valor total do empréstimo. Então, observe que o cliente investiu R$1.000 e que o banco emprestou esse valor, ó. Nem tudo está com número, gente. O que significa isso? Que um cliente investiu 1.000 e uma pessoa pediu emprestado, o Y pediu esses 1.000. Como que? Não estava escrito 1.000 e 1.000 duas vezes. Prestou esse valor. Então, por causa dessas duas palavras, esse valor, é que você sabe que os juros para quem pediu empréstimo também é sobre o valor de R$1.000. Olha que interessante. Por isso tem que ler cuidado, não pode ficar só sublinhando onde tem valor numérico. Admitindo que 1,01 elevado a 12 é 1,13 e 1,05 elevado a 12 é 1,80, o lucro em reais obtido pelo banco, então não quer o lucro do cliente X ou o prejuízo, digamos, do cliente Y, né, que pagou com juros o empréstimo. Ele quer o lucro do banco, que é a diferença entre o que o Y pagou no final e quanto que o X recebeu no final de 12 meses. Com essas duas operações financeiras é igual a. Então, no fundo, eu quero chamar de lucro, que nada mais é o valor que o Y devolveu para o banco depois de pegar o empréstimo, tirando o que o banco teve que pegar e dar para o X, porque o X fez o investimento. E a diferença, já que o cara que pega o empréstimo paga um juros bem maior do que o banco oferece por rendimento do investimento, é assim que o banco lucra, né? Então, vamos calcular separado aqui, depois a gente volta para essa equação. O Y, vou chamar de montante que o Y vai ter que pagar depois de 12 meses. Ele pegou um empréstimo de R$1.000 e é juros compostos. Observe que eu não vou usar a forma do montante decor, mas vai aparecer ela aqui, ó. Pensa em juros, pensa em porcentagem. Quando eu já expliquei para vocês, vou relembrar aqui, que quando você quer saber o valor após um certo aumento percentual, você sempre multiplica ele por 1 mais a taxa de aumento. Então, a taxa de 5% ao mês, então é 1 mais 0,05, então fica 1,05. E aí esse valor no próximo mês, esse valor 1.000 vezes 1,05 é após um mês. Aí passa outro mês, esse valor multiplica por 1,05 para ter o valor final, fica ao quadrado. Aí passa o terceiro mês, fica ao cubo, a quarta. Como ele vai pagar depois de 12 meses, esse aqui
é o valor que você vai descobrir, é assim que você vai descobrir quanto que o Y pagou no final pelo empréstimo, né? Ele pagou mais, ele pegou emprestado 1.000, mas ele acaba pagando 1.000 e cacetada pelo empréstimo. Só relembrando aqui, ó, aumento percentual, aqui uma aula de revisão geral, eu foco mais em interpretar o texto, identificar que aqui é uma questão também de porcentagem, mas mais para matemática financeira, e eu foco mais em explicar todo o conceito voltando nas aulas temáticas. Tá? Mas aqui eu dou uma lembrada de algumas coisas. Então, por exemplo, aumento percentual, se eu quero ter um valor V, né? E ele teve um aumento, digamos, de... vou colocar aqui de P%, você pega, para saber o valor final, você pega 1 mais P, vou colocar aqui P%. P sobre 100, para virar o valor em decimal, vezes o V. Exemplo, você tem um produto que custa R$30. E ele vai sofrer um aumento de 5%. Então ele vai passar a ser 30 mais 5%, 5 sobre 100, de vezes 30. Mas se você colocar o 30 em evidência, que é o valor original, fica 1 mais 0,05. Ou seja, fica 1,05 vezes 30. Que dá 10,5 vezes 3, vai dar R$31,5. Perceberam? E o legal é que funciona também para redução percentual. Só em vez de fazer um mais, você faz um menos aqui. Para saber o valor. Observe que isso aqui não dá quanto foi o valor do acréscimo. O acréscimo foi R$1,50. Quando você faz isso, pega o valor e multiplica por 1 mais a taxa, você tem quanto ficou após o acréscimo, o valor final. Tá? Que é o que eu quero aqui no Y. Quanto que ele pagou após 12 meses. Então é 1.000 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, 12 vezes. Por isso que a questão te informou quanto que é 1,5 elevado a 12. 1,80. 1,8, como preferir. Então vai dar aqui que o valor final que o Y vai pagar para o banco é de 1.800, é isso mesmo? É. Caro, né? Aqui eu coloquei R do conjunto dos reais. Isso. E eu faço a mesma coisa agora para saber o valor que o X vai receber após deixar o dinheiro dele lá, os R$1.000 investidos por 12 meses. A ideia é a mesma, ele vai receber o 1.000, só que agora a taxa dele é de 1% ao mês. Então é 1 mais 0,01, ou seja, 1,01, 12 vezes. Vezes 12, vezes 1,01, vezes 1,01, vezes 1,01, 12 vezes, elevado a 12. Por isso que ele te deu aqui, ó. Dá 1,13 mil. Portanto, o valor que X recebe é de R$1.130. Pronto, então o lucro do banco é pegar o que ele deu. Eu podia ter pego só o lucro de cada um, podia pegar 800 e 130, percebe? Aqui eu acho que o valor final fica mais claro para você entender, né? Visualizar o processo. O cara investiu R$1.000 e o banco vai pagar para ele 1.130 no final de 12 meses, mas ele pegou esse R$1.000 e emprestou, na verdade, em vez de deixar guardar lá no banco, emprestou para um rapaz que vai pagar com juros de 5%. Então, ele pegou o dinheiro que investiram nele e reinvestiu, digamos, num cara que vai pagar 1.800 de volta, enquanto ele só paga 1.130 para você, que investiu dinheiro no banco. Mas claro que aí o banco tem que lidar com se o cara não é inadimplência, enfim, né? O banco assume de forma esses riscos e por isso até põe juros maiores. Então fica 1.800, mas o que eu queria falar é que você podia pegar só o lucro, ou seja, 5% sobre 0,05 elevado a 12, só que você percebe que mesmo aqui ele deu 1,05. Né? Então 1,01, 1,05. Então ele queria realmente a questão que você fizesse pensando em obter o valor final. Isso aqui vai dar 800 menos 130, dá 700, R$670
que o banco lucra com essa transação. Com essas transações, né? Com X e o Y, meio que intermediando, digamos, entre eles. R$ 670 fica para o banco.